Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Era uma manhã fresca, como uma carícia suave e saborosa, nesta pequena cidade do centro-oeste, onde os milharais balançavam na brisa leve e o tempo sempre parecia passar lentamente. O ar estava impregnado do frescor típico das áreas rurais ao amanhecer, e os moradores, cuja vida era marcada pela tradição e simplicidade, trocavam calorosas saudações nas calçadas, parando para conversar brevemente sobre as últimas novidades do bairro. Era uma cidade onde todos sabiam o nome uns dos outros, onde as crianças brincavam nas ruas sem medo e onde a tranquilidade reinava como uma norma quase sagrada. Mas, como costuma acontecer em cidades pequenas, essa aparente paz escondia uma tensão subjacente, uma espécie de fragilidade, pronta a se despedaçar sob o impacto da menor perturbação. Esse frágil equilíbrio estava prestes a ser quebrado naquela manhã, não por um evento grandioso ou dramático, mas por um encontro casual entre dois homens cujos caminhos de vida nunca haviam se cruzado até aquele preciso momento. Marcus Johnson, um agente da CIA na casa dos 30, estava passando por esta cidade isolada. A missão que o levou até lá não era de importância global, mas era de importância suficiente para mantê-lo discreto, vigilante e focado em seus objetivos. Ele não era turista nem representante de nenhum negócio local. Marcus sabia que, longe de Washington, D.C., as pessoas tendiam a esquecer rapidamente o verdadeiro significado dos eventos. Neste canto do país, tudo parecia estar voltado para uma rotina que ele não compartilhava, mas que lhe oferecia um ambiente ideal para atingir seus objetivos com total tranquilidade. Ele era imponente, com 1,90 metros, com um físico esculpido por anos de treinamento e combate disfarçado. Seus olhos, escuros e penetrantes, observavam tudo com precisão calculada. Apesar da aparência de força silenciosa, ele cultivava uma facilidade no olhar, uma calma que aprenderá a refinar durante suas muitas missões, nas quais cada movimento tinha que ser perfeitamente controlado. Hoje, ele optou por um visual casual, uma jaqueta de couro preta bem cortada, jeans escuro e óculos de sol que lhe permitiam se misturar aos moradores locais, mas esconder sua verdadeira identidade. Mas, no fundo, ele sabia que a tranquilidade que esperava ali, nesta pequena cidade desconectada das grandes tensões da capital, era frágil. O que ele não sabia era que, no mesmo momento, em uma rua próxima, um policial local quebraria essa paz com um único olhar. O agente Stevens foi um dos personagens que Marcus cuidadosamente evitou. Na faixa dos 40 anos, o homem tinha as características de um cara durão, olhar frio, lábios franzidos que quase nunca sorriam e um porte que refletia mais agressividade do que simpatia. Ele era muito conhecido nesta cidade por sua rigidez e autoridade. As pessoas da vizinhança o conheciam como um policial dedicado, mas também como um homem cujas visões rígidas e conservadoras refletiam uma visão limitada da América. Houve rumores de seu preconceito racial. Pessoas que o conheceram e que não se encaixavam na imagem tradicional do americano médio frequentemente passaram por isso. Aqueles que não nasceram e foram criados nesta cidade, ou cuja aparência não se encaixava na uniformidade da comunidade local, eram seus alvos preferidos. Suas opiniões foram formadas ao longo do tempo, impulsionadas por anos de serviço em um ambiente onde se esperava que ele defendesse rigorosamente a ordem estabelecida. Quando Stevens viu Marcus caminhando pela Main Street, seu olhar imediatamente ficou desconfiado. Marcus não era daqui, dava para ver isso. Não houve sombra de hesitação na atitude de Stevens, que interpretou esse detalhe como um sinal. Não importava quem ele era, não importava porque ele estava lá. Esse jovem com a mochila discreta não se encaixava na imagem que ele tinha das pessoas daquela cidade. O rosto de Stevens endureceu, um lampejo de aborrecimento cruzou seus olhos. Um estranho, pensou ele. Outro visitante que devemos ficar de olho. Stevens, cujo orgulho policial era frequentemente reforçado por um sentimento de superioridade, não hesitou por um segundo. Sem esperar por um motivo específico, ele atravessou a rua em direção a Marcus. Seu andar era seguro, quase ameaçador. Ele não estava lá para discutir. Aos seus olhos, Marcus já era suspeito, sem nenhuma razão aparente, simplesmente porque ele não era um deles. Com licença, senhor, disse Stevens, aproximando-se, com a voz firme, quase acusadora. O tom que ele usou era o mesmo que ele reservava para encrenqueiros. Você parece um pouco deslocado. Pode me dizer o que está fazendo aqui?
Marcos, embora surpreso com a atitude do policial, permaneceu calmo, controlando cada músculo do corpo, cada pensamento que tentava invadir sua mente. Ele sabia que precisava manter a calma e não ceder à tentação de responder com raiva ou frustração. A situação já estava tensa e ele não tinha intenção de piorá-la. Estou só de passagem, senhor. Vou tomar um café. As palavras de Marcos, simples e diretas, pareceram provocar uma reação muito além do que ele poderia imaginar. Stevens, apesar de sua postura autoritária, não parecia satisfeito. Café, Hein? Você não é daqui, né? Os olhos dela examinaram Marcos, investigando cada detalhe de sua aparência, como se a mera presença do homem impusesse um perigo inexplicável. Os olhos dela pousaram nos óculos escuros dele, no corte impecável da jaqueta de couro dele e na maneira como ele carregava a bolsa. Ele olhou para ele como alguém observaria um intruso em um lugar onde ele não deveria estar. E você não parece apenas mais um turista. Você parece alguém que pode causar problemas. As palavras estavam carregadas de insinuações, cada uma pesando como uma acusação que apenas confirmava o que Stevens já havia decidido em sua mente. Não foi coincidência que esse homem estivesse aqui. Não, ele não parecia um mero visitante, um homem em busca de paz e tranquilidade nesta pequena cidade pacata. Parecia fora do lugar. Stevens já havia feito seu julgamento e não deixaria que uma mera aparição ou um olhar de soslaio o fizesse mudar de ideia. Marcos entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Ele estava sendo julgado não por seu comportamento ou suas intenções, mas pelo simples fato de ser um homem negro em uma cidade onde aquela cor de pele era percebida como estranha. Stevens via Marcos não como um cidadão, mas como uma anomalia, um corpo que não se encaixava na imagem uniforme da cidade. Não havia curiosidade genuína nos olhos do policial, apenas um filtro de suspeita racial, um prisma redutor através do qual qualquer coisa fora do comum se tornava suspeita. Garanto que não estou aqui para causar problemas, respondeu Marcos, com a voz firme, mas não agressiva. Ele sabia que a tensão estava aumentando e que um movimento errado poderia piorar as coisas. Mas sua postura permaneceu calma e equilibrada. Ele não podia se dar ao luxo de escapar desse controle interno. Era a única coisa que ele tinha controle naquele encontro, mas que não tinha significado nem base. Stevens olhou para ele por um momento, como se cada palavra dita por Marcos fosse recebida com uma barreira de incompreensão. Então, um sorriso sarcástico, tingido de superioridade e desafio, apareceu em seus lábios. Era o tipo de sorriso que ele reservava para aqueles que considerava inferiores, como pessoas que não entendiam seu lugar. Vamos ver se você é realmente tão inofensivo quanto diz ser, disse ele em um tom que não deixou dúvida sobre suas intenções. Vou ter que verificar sua identidade. Marcos, sabendo que esse tipo de verificação não era trivial, forçou-se a manter uma expressão neutra. Ele não era um cidadão comum. Ele usava uma identidade secreta, e as informações em sua bolsa não eram as de um simples turista. Mas ele sabia que não podia fugir desse confronto. Não era o momento de agravar a situação. Ainda não. Não estou aqui para complicar nada. Estou apenas em uma missão, respondeu ele, com a voz mais baixa, mais profunda, sem agitação, mas marcada pela certeza de que suas palavras não seriam suficientes para apaziguar a hostilidade de Stevens. Marcos aprendeu a jogar esse tipo de jogo em sua carreira. Mas ele também sabia que, naquela pequena cidade, um homem como ele poderia rapidamente se tornar alvo de uma autoridade cega. Stevens não hesitou. Ele insistiu. Deixe-me ver o que você tem nessa bolsa. Se você está aqui por um motivo inocente, não tem nada a esconder. A tensão no ar se intensificou. Marcos sentiu uma onda de raiva crescer dentro dele, um desejo quase instintivo de afastar aquele intruso, aquele homem que o estava insultando sem nem mesmo entender a quem estava se dirigindo. Mas ele imediatamente se lembrou do porquê estava ali. Não era sobre ele. Não se tratava de um policial racista abusando de seu poder. Era sobre a missão, sobre riscos muito maiores do que essa altercação. Ele estava lá por segurança nacional, não para se envolver em um confronto estúpido com um policial confiante demais em seu poder. Ele deixou Stevens revistar sua bolsa. Foi nesse preciso momento que as coisas tomaram um rumo diferente. O agente Stevens, muito focado em sua própria arrogância, não sabia que a bolsa de Marcos continha muito mais do que apenas uma carteira e um telefone. Outro documento muito mais crucial o aguardava.
O cartão de identificação oficial da CIA, gravado com o selo do governo federal, estava lá, perfeitamente discreto entre os objetos banais. Stevens agarrou-o, sem entender o que estava segurando em suas mãos. Ele virou-o várias vezes, sem saber o que tinha à sua frente. Seus dedos trêmulos roçaram o cartão, levantando-o como se ele representasse uma ameaça. Então, de repente, ele parou, congelado pelo estranho que acabará de descobrir. Oh! O que é isso? Stevens gaguejou, sua voz subitamente menos confiante, menos autoritária. Você encontrou o que estava procurando, respondeu Marcos, com a voz calma, mas marcada por uma autoridade silenciosa que deixou o policial ainda mais perturbado. Ele permaneceu ereto, com ombros largos e seguros, e seus olhos de calma implacável examinavam Stevens. Este último, cuja postura estava congelada, como se cada fibra de seu corpo estivesse paralisada pela culpa, não conseguia mais se livrar do peso da situação. Marcos, por sua vez, viu o pânico nos olhos do agente. Ele sabia exatamente o que tinha acabado de acontecer, o que Stevens tinha acabado de entender. Eu trabalho para a CIA. Essa é a minha identidade, continuou Marcos, com a verdade ecoando em suas palavras. O anúncio, claro e preciso, teve o efeito de um trovão. O policial deu um passo para trás, seu rosto ficando pálido, como se a realidade de seu erro tivesse acabado de lhe atingir. A sensação de controle que ele sentirá até então estava desaparecendo como um suspiro. Ele não estava mais em posição de julgar. Ele era quem estava sendo julgado, e a vergonha que crescia dentro dele era palpável. A gravidade do erro que ele acabará de cometer estava começando a ser compreendida. Ele não só havia prendido um homem inocente, como também havia humilhado um agente do serviço secreto, um membro da elite do Estado. Isso foi mais do que apenas uma identidade trocada. Foi um erro de uma magnitude totalmente diferente. Ele agiu com base em seus preconceitos, em seus julgamentos precipitados, e tudo isso explodiu na sua cara. A humilhação não poderia ser maior. O policial, que até alguns momentos antes acreditava estar em vantagem, percebeu então que tinha acabado de se jogar em um buraco do qual provavelmente nunca sairia ileso. Marcos, por sua vez, não deixou o silêncio continuar. Ele viu o pânico de Stevens e sabia que seu silêncio naquele exato momento seria muito mais pesado do que qualquer reprimenda. A lição já havia sido ensinada, e o agente Stevens só entenderia completamente suas ramificações mais tarde, quando estivesse sozinho, quando as consequências de suas ações fossem sentidas nos corredores de seu próprio departamento. Marcos não sentia orgulho nem raiva. Ele não precisava mostrar mais. Não era hora para vingança pessoal. A humilhação de Stevens já era evidente em seus gestos e em seu olhar desconfiado. Não havia mais nada que Marcos pudesse fazer para aliviar a vergonha que o assombraria. Espero que isso tenha lhe ensinado uma lição sobre seus métodos de interrogatório, ele acrescentou, suas palavras pesando como pedras caindo em um silêncio pesado e significativo. Se você não tem mais nada a dizer, continuarei meu caminho. Seu tom era direto, mas não cruel. Marcos sabia que não precisava insistir mais. O oficial Stevens tinha acabado de receber sua punição e pagou um alto preço por seu preconceito e arrogância. Os pedidos de desculpas que se seguiram apenas ressaltaram a ineficácia de suas palavras diante da gravidade de suas ações. Stevens, ainda paralisado, gaguejou algumas desculpas desajeitadas, mas eram vazias. Nada que ele dissesse resolveria a situação, e Marcos não esperava nada mais. Ele não queria desculpa nem justificativa. Ele se virou, com o olhar já voltado para o futuro, e caminhou em direção ao café como se não tivesse vivenciado nada de especial. Ele deixou Stevens ali, sozinho com sua própria vergonha. A cena havia terminado para ele. Mas para o agente, isso era apenas o começo de seu pensamento. Ele teria que enfrentar seus colegas, seus superiores, mas acima de tudo, teria que encarar a realidade do que acabará de fazer, um erro que provavelmente nunca conseguiria apagar. O silêncio que se seguiu ao encontro entre os dois homens foi pesado. Stevens então percebeu que sua arrogância, racismo latente e julgamentos precipitados o colocaram em uma posição vulnerável. Foi ele quem falhou. Foi ele quem ficou preso aos seus próprios preconceitos, às suas próprias limitações. E ele não esqueceria isso tão cedo. Mas além de sua humilhação pessoal, ele agora se deparava com uma verdade muito maior. Suas ações expuseram a fraqueza da autoridade que ele acreditava ter.
E era esse sentimento de vulnerabilidade que o assombrava. De sua parte, Marcos não deixou que esse encontro perturbasse. Ele costumava conhecer pessoas que o reduziam à sua aparência, ao que achavam que ele representava. Em seu trabalho, em suas missões, ele era constantemente confrontado por pessoas que o julgavam antes mesmo de conhecê-lo. Mas ele aprendeu, com o tempo, que não era a percepção dos outros que importava. O que importava era o que ele fez, o que ele conquistou, a diferença que ele foi capaz de fazer no mundo. Ele não precisava da validação deles. Ele não precisava ser visto pelo que era, mas pelo que trazia. Hoje, foi o agente Stevens quem pagou o preço por seu preconceito. Ele foi quem foi exposto, quem, em sua ignorância, agiu de forma repreensível. E Marcos, por sua vez, sabia que tinha feito a diferença naquele dia, não apenas para si mesmo, mas para todos aqueles que, como ele, tinham sido julgados pela aparência, por estereótipos, por julgamentos precipitados. Ele não precisava se fazer ouvir. Ele fez a sua parte e sabia que continuaria a fazer a sua, não importando os obstáculos que surgissem.